Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, completa um ano. Mas será que esta lei está sendo efetiva? O quadro Tela Mundo dessa semana vai falar sobre as manifestações populares em meio a crises econômicas. E saiba as últimas novidades no mundo do esporte. Meu nome é Nicole Zancanaro. E eu sou Miguel Locatelli. O Tela 1 dessa quinta-feira está no ar. Nesta quinta-feira, o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, anunciou que é o novo ministro do Esporte. O deputado vai substituir Orlando Silva, que pediu demissão após denúncias de fraude. O anúncio foi feito pelo próprio deputado, ao deixar o Palácio da Alvorada, onde se reuniu com a presidente Dilma Rousseff. A cerimônia de posse vai acontecer na próxima segunda, dia 31 de outubro. Rebelo disse que vai desempenhar a tarefa da melhor forma possível. Há um ano foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei faz a distinção entre o lixo que pode ser reaproveitado e o rejeito, o que não pode ser reciclado. Saiba mais na reportagem a seguir. Resíduo é o lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado. Já o rejeito é o que não tem essa possibilidade. O ideal seria existir a separação completa e total entre esses dois tipos. Com a Lei 12.305 de 2010, o Brasil passou a ter um marco regulatório na área de resíduos sólidos. Desde o ano passado, a lei instituiu que o governo, esferas públicas e privadas gerenciem corretamente os resíduos sólidos produzidos. A intenção é que ocorra a preservação e a redução na geração do lixo, incentivando a reciclagem. O ambiente e a sociedade foram imensamente beneficiados com a nova política. Do ponto de vista ambiental, nós estamos falando de mais de 80% dos municípios brasileiros jogam seus resíduos diretamente na natureza. Isso é baixa qualidade de vida, é doença, desperdício de dinheiro. Isso do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista da sociedade, o lixo pode se transformar em economia, pode ser benefício para todos. Só o que se tira de doente de dentro dos hospitais já seria um grande ganho. Também para catadores, para inclusão social, é muito interessante. Depois de 21 anos no Congresso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi finalmente aprovada. Esse é um passo muito importante para a preservação ambiental. Aqui no Paraná, algumas atitudes estão sendo tomadas para que essa política seja implantada, como é o caso das frentes parlamentares. As frentes elas têm esse objetivo de reunir a sociedade, fazer uma discussão, e normalmente é uma frente ampla, e a frente ambientalista tem esse objetivo, que não é uma frente ambientalista de ONGs, de militantes ambientais. É uma frente ambientalista onde estão todos aqueles que têm uma política ambiental implementada em qualquer setor, dentro da sua casa, dentro do comércio, dentro da empresa, dentro do governo. Então a frente tem esse objetivo, de forma ampla, discutir as questões ambientais para que a sociedade possa participar nesse momento. De acordo com a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, são produzidos por dia cerca de 180 mil toneladas de lixo no Brasil. De 30% a 37% dos resíduos são secos e reutilizáveis. Os resíduos úmidos, incluindo os orgânicos, somam 55%. Somente 8% a 10% são considerados inaproveitáveis. O Estado já começou a implementar projetos referentes à política nacional nos municípios. Nós optamos pelo modelo federal, que é exatamente de tentar dividir o Estado em grupamentos de município. Existe um trabalho que vai ser contratado agora brevemente, um trabalho de consultoria. Esse trabalho vai nos apontar esses agrupamentos de municípios que tenham maior possibilidade de viabilidade econômica. E aí, a partir desses agrupamentos, nós vamos fazer repasses de recursos estaduais e também fazer repasses de recursos federais para poder implementar essa política. Antes a gente tinha desculpa de que não tinha legislação, agora não tem mais. A legislação está aí e os elementos jurídicos estão aí. Agora vamos falar do tempo. Quinta-feira amanheceu gelada, mas na tarde o sol apareceu. Será que o tempo bom continua neste fim de semana? Em Curitiba, sexta-feira vai ter sol, mas com a presença de algumas nuvens. A máxima é de 26 graus e a mínima de 13. No litoral, céu nublado e a temperatura varia entre 26 e 16 graus. O quadro Tela Mundo de hoje vai tratar de um assunto social. Vai falar sobre manifestações populares em meio a crises econômicas. Thomas Maier conversou com o doutor de economia Carlos Magno Vasconcelos. A economia é uma parte fundamental da vida de qualquer cidadão.
Os desdobramentos de manobras econômicas são muitos e muitas vezes imprevisíveis. A recente crise que afeta a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, geraram um resultado curioso. Manifestações populares que anunciam ao mundo nós somos os 99%. O Telemundo de hoje traz para perto de você uma questão social. Será que chegamos ao fim de uma era das elites? Quem conversa comigo sobre esse assunto é o doutor em Economia pela Escola Superior de Economia de Varsóvia, na Polônia, Carlos Magno Vasconcelos. Olá, seja bem-vindo ao Telemundo, Carlos Magno. Vou começar com uma pergunta de origens. De onde será que começaram essas manifestações? O que fez essa população ter vontade de ir às ruas e promover esse levante? Bom, isso aí, na verdade, é o resultado, né, de um processo lento que vem amadurecendo ao longo de muitos anos, porque a crise com a qual o mundo se defronta hoje, na verdade, ela já é uma crise razoavelmente duradoura, né? As crises, normalmente, assim como os períodos de prosperidade econômica, não são períodos ou processos lineares e constantes, né? Eles sofrem períodos de agravamento, períodos de amenização, né? E a crise econômica que o mundo vive hoje, ela é uma crise que se iniciou, a bem dizer, na década de 70. Antes não percebiam e agora estão percebendo mais os impactos que estão sofrendo com essa crise? Que elas estão percebendo que elas estão sendo prejudicadas? Eu não diria que elas não percebiam. Eu penso que, na verdade, é uma questão de amadurecimento também, porque, veja, essas manifestações que nós estamos assistindo atualmente, em particular essa que houve agora dia 15 de outubro, né? Que mobilizou aí, que começou com o Occupy Wall Street, que depois virou Occupy Nova York, Occupy Tóquio, Occupy Rio, Occupy Berlim, Occupy Paris, Occupy Roma. Essas manifestações, elas vão resultando de uma consciência cada vez maior, muitas vezes em locais, em regiões, em países, em que esses fenômenos não eram muito comuns, né? O que chama a atenção da gente, e talvez seja um elemento importante na hora de refletir sobre o que está acontecendo, é que hoje você tem manifestações que se globalizaram, elas acontecem simultaneamente em várias regiões do mundo e não tem mais limite de país desenvolvido e subdesenvolvido. E as reivindicações, elas têm os mesmos objetos, os mesmos objetivos. É reclamação contra a deterioração, por exemplo, do sistema de educação pública, é reclamação contra a deterioração do sistema de saúde pública, é reclamação contra o sistema previdenciário. E veja que isso não é mais hoje uma exclusividade dos países menos desenvolvidos, né? Significa dizer que atingiu os países mais desenvolvidos, significa dizer também que atingiu grupos de populações que não estavam muito adaptados, não estavam muito acostumados com esse tipo de reivindicação ou de problemas, de flagelos sociais que até então eles pareciam ter superado definitivamente aí por volta da década de 70, talvez mesmo a década de 80, mas que volta agora e vem voltando à tona cada vez com maior importância e significação para as populações. Seria esperar para ver um futuro e ter esperança de um futuro esperar para ver e, de certa forma, hoje, pelo menos, com uma certa esperança renovada por conta exatamente dessas mobilizações que têm acontecido no mundo todo, né? Que mostra um renascer, né? Das ações sociais, dos movimentos sociais. E esses movimentos agora de 15 de outubro, por exemplo, eles vêm a reacender essa chama de que a sociedade está viva. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E essa foi a discussão de hoje. Na semana que vem, o Telemundo está de volta, trazendo assuntos internacionais para perto de você. Para assistir a entrevista na íntegra, acesse youtube.com/telaquadros. E um levantamento feito pelo governo do Paraná mostra que já existem mais de 5 milhões de veículos registrados no estado. Segundo o IBGE, o número equivale à metade da população paranaense. Cerca de 30 mil carros entram em circulação todos os meses. Especialistas afirmam que a grande frota de automóveis pode se tornar um problema nas grandes cidades. A alternativa seria investir na urbanização das periferias e planejamento de tráfego. Um homem de 37 anos foi baleado no terminal do Guadalupe, em Curitiba. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Um assaltante rendeu o homem, disparou 2 tiros e depois fugiu.
Pessoas que estavam no local ficaram assustadas e correram. O autor do disparo ainda não foi encontrado pela polícia e a vítima foi socorrida pelo SIAT e o estado de saúde é estável. E no quadro Tela 1 Esportes, Leonardo Selenski e Marcelo Fontinelli vão falar dos últimos jogos da Copa Sul-Americana e a escalação de Mano Menezes para o amistoso contra Gabão. Olá, eu sou o Marcelo Fontinelli. E eu sou o Leonardo Selenski. Está no ar mais um Tela 1 Esportes. E vamos direto falar dos jogos que aconteceram ontem pela Copa Sul-Americana. O clima no Vasco é de alívio, felicidade e esperança. Além de liderar o Campeonato Brasileiro, o time carioca está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite de ontem, o Vasco recebeu o Aurora, após ter perdido por 3-1 na Bolívia, e obteve o resultado histórico, goleando por 8-3. A partida estava empatada em 1-1 até os 35 minutos do primeiro tempo, quando o Aurora perdeu Galindo, expulso por receber o segundo cartão amarelo. Logo depois, o Vasco tomou a frente do placar e o comando do jogo, com 2 gols de Alexandro aos 38 minutos e aos 44 minutos do primeiro tempo. Depois, marcaram Leandro, Juninho, Bernardo, Douglas e Alan, fechando o marcador. Quem abriu o placar foi Bernardo, e um belo gol. No segundo tempo, a classificação do Vasco chegou a ficar sob risco, quando o time vencia por 5-2. Caso sofresse um gol, estaria eliminado. Partindo para o ataque, o Aurora deixou buracos em sua defesa e o Vasco aproveitou, goleando e se tornando o único brasileiro a avançar de fase nessa Sul-Americana. Já o Flamengo, Marcelo, viajou com apenas 15 jogadores para o Chile em busca do milagre, após ter perdido por 4-0 no Engenhão. Contudo, voltou a perder para a Universidade do Chile, desta vez por 1-0, e deu adeus à Copa Sul-Americana. O time chileno enfrentará o Arsenal da Argentina nas quartas de final. Já o São Paulo, Leonardo, foi outro brasileiro a dar adeus à Sul-Americana ontem. Na estreia do técnico Emerson Leão, o tricolor viajou para o Paraguai e foi derrotado por 2-0 para o Libertad do Paraguai. Além da derrota, o São Paulo lamentou a contusão do goleiro Rogério Ceni, que deixou o gramado no segundo tempo, lesionado. O camisão é dúvida para a partida de domingo, contra o líder Vasco. E mudando de assunto, o técnico Mano Menezes divulgou hoje a lista dos jogadores que irão disputar os amistosos contra Gabão, no dia 10 de novembro, e o Egito, 4 dias depois. Foram chamados jogadores que atuam somente no futebol europeu. Termina aqui mais um Tela 1 Esporte. Até a próxima semana. Até lá. E o Tela 1 dessa quinta-feira fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Acompanhe também o Tela 1 nas redes sociais. É só procurar o nosso Facebook e seguir o nosso Twitter, o @Tela1. Amanhã você assiste a Semana Tela 1. O programa vai resumir as notícias mais importantes da semana que passou. Não perca. Até amanhã. Até lá.